Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre as grandes bênçãos que recebemos de Deus. A palavra de hoje está baseada no livro de Efésios, capítulo 1, versos 3 em diante. E diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. As grandes bênçãos que recebemos de Deus. A carta de Paulo aos Efésios nos ensina muitas lições. Ela nos mostra o quanto nós somos agraciados por Deus por muitas bênçãos. E Paulo, que escreveu essa carta, nos ensina que nós devemos aprender a sermos alegres, a sermos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. E que grandes bênçãos são essas que o Senhor nos dá e que muitas vezes nós não lembramos ou sequer nos atentamos diante dessa riqueza toda que temos em mãos e que às vezes nós não damos muita importância. Mas Paulo nos ajuda a refletir que as bênçãos de Deus vêm até nós por causa da sua graça, porque Ele é misericordioso. E não porque nós merecemos. É isso que nós aprendemos lendo essa carta. Mas nós vamos tratar um pouco a respeito dessas bênçãos que o Senhor nos dá. Quando nós temos problemas, quando nós passamos por dificuldades, nós reclamamos, às vezes, ficamos entristecidos e queremos saber de Deus por que nós passamos por tais dificuldades. Ou qual é o motivo, ou qual é o propósito, ou o porquê daquilo que nós estamos vivendo. Mas, na verdade, o que nós devemos olhar é que, apesar de todas essas lutas e dificuldades e problemas que passamos, Deus está sempre conosco. E Ele tem sempre um propósito. Ele não faz nada por acaso. E todas as coisas têm um objetivo. Mesmo as dificuldades.
mesmo as tribulações, e que tudo isso sirva, em primeiro lugar, para a glória dele, e depois para nos ensinar. O apóstolo Paulo nos mostra nessa carta que, quando ele escreveu para os Efésios, ele tinha em vista as bênçãos de Deus, a graça de Deus. Graça significa favor imerecido, algo que nós não merecemos, mas que Deus, por sua livre misericórdia e por seu amor, nos concede gratuitamente. Mas que bênçãos são essas? O que Paulo queria dizer quando ele faz essa oração e agradece a Deus por essas bênçãos? Depois, no versículo 4 em diante, ele começa a enumerar essas bênçãos. Começa a fazer uma lista de tudo aquilo que nós recebemos no momento que aceitamos Jesus em nosso coração. No versículo 4, ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isso nos mostra que ele nos escolheu, que ele tem um amor todo especial por nós. E ele não nos escolheu aleatoriamente, por acaso, mas ele nos escolheu com um objetivo, com um propósito. E o propósito é de sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O que quer dizer isso, ser santo e irrepreensível? A palavra nos ensina que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Deus nos torna santos. Isso não quer dizer que sejamos melhores do que ninguém. Isso não mostra que nós passamos a ser totalmente puros, angelicais, não cometêssemos pecado. Não é nada disso. A palavra santo tem o sentido de mudança, de transformação, de separação. Ou seja, aquilo que é santo é separado daquilo que é imundo. Aquilo que é santo, ele é transformado, ele é restaurado, ele é de uso exclusivo no caso do Senhor. Por isso que quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, nós nos tornamos santos, mas no sentido de sermos separados do mundo. Não mais queremos estar no mundo, vivendo as coisas do mundo, fazendo o que o mundo faz. Eu falo mundo no sentido de sistema, o sistema do mundo, o modo de vida do mundo, o estilo de vida do mundo, totalmente longe de Deus, totalmente separado da graça de Deus. Este é a separação entre o santo e o imundo, ou o impuro, ou o iníquo. Então Deus nos torna santos. Por quê? Porque antes nós não éramos santos. Antes nós éramos afastados de Deus, e o pecado afasta o homem de Deus. Não que depois que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos totalmente puros, angelicais, totalmente livres de pecarmos. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar mais, mas o processo já iniciou, o processo de transformação, de regeneração, de transformação de vida, de restauração de vida. É isso que Deus quer fazer, ou Ele já fez com o seu povo. Então, Paulo agradece a Deus pelo fato de que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A palavra já diz, aquele que não pode ser repreendido. Ou seja, quando nós temos Jesus, nós não devemos fazer coisas pelos quais sejamos repreendidos. Devemos fazer coisas boas, devemos agir como Jesus agiu. E assim ele nos torna separados para uso exclusivo dele. Paulo continua dizendo que, em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. O que isso quer dizer?
que antes nós não éramos filhos. Agora nós somos filhos porque nós aceitamos Jesus em nosso coração. Então nós fomos adotados por Deus. Antes nós éramos criaturas de Deus, feituras de Deus. Mas agora nós nos tornamos filhos porque nós entramos para a família de Deus através da adoção, através da aceitação de Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque Paulo está dizendo logo que Ele nos predestinou para Ele, Ele nos separou para Ele, Ele nos escolheu para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis pela adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Então, esse texto é maravilhoso porque nos ensina que nós temos recebido tantas bênçãos e nós não temos visto, que nós não temos percebido. O versículo 6 continua dizendo que nós fomos separados, fomos predestinados para o louvor da glória da sua graça. É o que nos fala aqui no versículo 6, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que isso nos ensina é que a nossa nova condição agora é de adoração a Deus. Por isso nós adoramos ao Senhor, por isso nós buscamos ao Senhor, porque nós fomos resgatados para o louvor da glória da sua graça. Então não é para ter uma vida mundana, uma vida sem propósito, uma vida sem condição nenhuma de se aproximar de Deus. Pelo contrário, agora nós temos uma vida próxima do Senhor. No versículo 7, ele ainda complementa, pelo qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O que isso quer dizer? Que através de Jesus Cristo nós fomos redimidos. Redimidos é uma palavra que significa uma compra, né? Algo que alguém está devendo e vem outra pessoa e paga esta conta e a pessoa fica livre da dívida. É o que nós tínhamos com Deus, uma dívida, né? Uma dívida por causa do pecado, dívida de morte, né? Mas Jesus pagou essa dívida quando Ele morreu na cruz por nós. E por causa de Jesus, nós temos vida. No livro de Efésios, capítulo 2, diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Isso quer dizer que antes de Jesus, nós estávamos mortos. Agora nós temos vida, porque Jesus morreu por nós e ressuscitou para que nós tivéssemos essa condição. No versículo 8, Paulo continua: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Isso nos mostra que Deus, através de Jesus Cristo, nos mostrou a sua vontade. E qual era a vontade de Deus? Salvação, a salvação da humanidade, a nossa salvação, a minha e a sua. Por isso que Deus, Ele mostrou através de Jesus Cristo que através dele nós temos vida e temos vida abundante. No versículo 10, nós temos esta lição: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Quando Jesus veio à terra, tudo convergia nele, tudo voltava, girava em torno de Cristo. E a nossa vida agora também gira em torno de Cristo. Não é ao contrário. Muitas pessoas pensam que as coisas giram ao nosso redor e nós somos o centro de todas as coisas. Mas nós aprendemos nesse texto que quem é o centro é Jesus Cristo. E nós devemos girar em torno desse centro e buscar todas as coisas que possam glorificar esse Jesus, para dar a Ele a condição de ser cada vez mais glorificado. E no versículo 11 ainda diz que nós fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas,
a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, o propósito da nossa criação, o propósito da nossa vida tem que ser sempre a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, tudo que nós tentarmos fazer, tem que estar voltado para a honra e glória do Senhor. As bênçãos de Deus sobre nós são muitas. Quantas vezes nós reclamamos do Senhor dizendo que não recebemos nada, que Deus não olha para nós, que Deus não está perto de nós, mas nós nos esquecemos que Deus tem um amor todo especial por nós e Ele quer fazer uma obra sempre no nosso coração. Portanto, se você está aí na sua casa, chateado, entristecido por causa dos seus problemas, saiba que Deus, Ele conhece os seus problemas. Deus, Ele pode fazer um grande milagre na sua vida. Aliás, Ele já tem feito esse milagre. Só o fato de você estar aí falando, andando, respirando, tendo saúde, mesmo que você não esteja com tanta saúde assim, mas saiba que Deus está com você. Deus está te ajudando. Ele conhece o seu coração, Ele conhece todas as suas necessidades e no momento certo, na hora certa, Ele faz a sua obra. É assim que nós devemos crer, porque Deus nos concede muitas bênçãos. Eu já citei várias delas e às vezes nós não reconhecemos. Que você possa parar um pouco para refletir sobre essas bênçãos que o Senhor te dá e comece a agradecer, porque a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão. Em todo momento nós devemos agradecer ao Senhor, devemos louvá-lo, devemos glorificá-lo, devemos dedicar a Ele toda a nossa vida. Que Deus assim continue te abençoando e que você tenha um dia feliz na presença do Senhor. Amém. Para finalizar esta mensagem, nós vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas lutas e dificuldades e nos dê forças nesse momento de tristeza, de sofrimento, de ansiedade. Guarda-nos e leva-nos, ó Deus, ao conhecimento pleno de Ti. É esta nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e contatos, dê o seu like no vídeo e também se inscreva no canal. Ajude a levar essa palavra a outras pessoas. E se alguém tiver necessidade dela, que você possa compartilhar e divulgá-la. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém.